da minha parte, assim, também que foi muito legal foi ver que o material que a gente gerou rodou, assim, todo mundo que teria algum tipo de envolvimento. E ninguém achou ele superficial ou com muitas dúvidas. Realmente todo mundo gostou e partiu dele para depois entrar nas discussões de negócio, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio dos Agilistas, que é o seu radar de inovação, negócios e tecnologia. Eu sou a Marcela, estou mais uma vez aqui com a presença do Samuel, meu co-host. Tudo bem, Samuel? Tudo certo, Marcela, e por aí? Tudo jóia. E a gente vai falar de um tema super importante, assim, para várias pessoas de TI, que é aquela coisa de, às vezes, a gente precisar traduzir a linguagem do negócio com a nossa capacidade sistêmica, né, de criar soluções, mas que, às vezes, mesmo num contexto que, às vezes, a gente não conhece tão bem o negócio quanto o próprio cliente, né, ou a própria área de negócio especificamente dentro de uma companhia. E eu trouxe aqui para discutir sobre esse tema com vocês, sobre como que a IA pode trazer relevância, pode facilitar esse processo e trazer cases reais, assim. Então, falando um pouquinho sobre a prática. O Ramon, que é a figurinha repetida aqui. Tudo bem, Ramon? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, hein? E a Rafaela Pontello, que você já veio aqui antes, Rafa? Não, nunca vim. Então, primeira vez. A Rafa é designer estratégica e o Ramon é o nosso diretor de negócios. Prazer, obrigada. Muito bom contar com vocês aqui. Então, vamos começar falando um pouquinho, assim, explorando um pouquinho mais sobre o que eu contextualizei no início. Às vezes, a pessoa responsável pela tecnologia que consegue desenvolver o sistema recebe uma demanda e ela precisa entender mais no detalhe, assim, o que aquele negócio, aquele contexto está vivendo para poder gerar valor e traduzir melhor as necessidades do negócio, né, assim. E a gente tem, historicamente, a aplicação de discovery, né, assim, então é muito comum na área de tecnologia a gente propor no início de uma imersão num contexto um processo de discovery para entender melhor todos os fluxos de valor, todos os stakeholders envolvidos, quais são as dores e as ideias que as pessoas têm para isso. Então eu queria começar aqui perguntando um pouquinho até para o Samuel, né, assim, para falar sobre o tema, já que você está em constante contato com clientes, assim, qual é a sua opinião, assim, qual que é a principal dor e risco estratégico que você vê nessa parte inicial, assim, de um projeto? Marcela, assim, o que a gente vê, principalmente nessa etapa inicial, né, igual você disse aí, às vezes de uma proposta, alguma coisa assim, o cliente às vezes vem muito com uma dor pré-definida e com uma ideia de solução. E aí, assim, faz parte nossa de, num momento de proposta, tentar entender um pouco mais e elucidar o que é essa dor e o que é essa necessidade de solução. Mas, de fato, quando a gente vai para o projeto, que aí é o que a gente fala dessa etapa de discovery, a gente se aprofunda mais até para entender, assim, não só necessariamente qual que é de fato a dor de negócio e se a solução inicialmente pensada pelo cliente vai resolver aquela dor, e também para fazer uma análise técnica também de quais são as integrações que são necessárias, se os dados que o cliente, da forma como está organizado, ele já está pronto para poder receber, ou se a gente precisa trabalhar alguma coisa de dados. Então, assim, de fato, muitas vezes o cliente já chega com essa ideia, com a solução muito bem pré-definida, e às vezes é isso mesmo, mas às vezes quando a gente vai entrar e detalhar e aprofundar um pouco mais no negócio, a gente entende que tem outros desafios ali, que são grandes dores também e que a gente tem que se preocupar a trabalhar em cima disso também para gerar a melhor solução, no caso, para o cliente. Legal. E aí eu queria trazer agora um bate-bola com a Rafa, né? Assim, de como que eventualmente receber uma demanda, uma ideia de projeto sem ter vivenciado aquilo que aquela conta vivencia no dia a dia, as dores que ela vivencia. Como que é ter que fazer uma proposta para quem já domina esse assunto e você tem que chegar ali e gerar uma ideia também que seja acionável, que gere valor, assim, e contribuir de fato para esse fluxo, né, de desenvolvimento. Então, era uma das grandes dores, assim, que a gente tinha, porque a gente não consegue, né, entrar nesse nível de imersão, de personalização, quando a gente não conhece o negócio, assim, né, e a gente não tem muito tempo também, assim. Então, se a gente fosse entrar nesse nível, a gente demoraria meses para entender e gerar um discovery que tenha, assim, né, os outputs aí de concorrentes, de análise de mercado. E a gente realmente não tem esse tempo, até teria talvez, mas aí já seria uma etapa que perderia aquela agilidade, né, que a gente quer sempre ter. Então sempre foi uma dor do comercial exatamente isso, a gente não entregar coisas muito personalizadas com a dor que o cliente, ou o lead, o prospect trouxe, e nem nível, assim, até de estimativa mesmo, de tempo, de esforço, de tecnologia. É sempre tudo meio
padrão, mesmo que a gente tentasse adaptar algumas coisas, óbvio, pra realidade, a gente nunca conseguiu chegar num nível de impressionar o cliente naquela etapa, né? A gente chegava até ali uma precificação, uma estimativa de tempo, mas é isso, assim, e às vezes o cliente que tava necessitando disso nem era uma pessoa de tecnologia, né? Então, pra ele, assim, o que é um backlog, né? Ele queria ver uma coisa visual, uma coisa palpável, uma análise de mercado. Então, isso era muito difícil a gente ter. Então, eu acho, assim, com a IA, é realmente um diferencial, que é usar essa tecnologia que a gente tem, esse conhecimento que a gente tem de tecnologia, mas aplicado, já tentar traduzir pra linguagem de negócio, né? Trazer coisas mais palpáveis mesmo, assim, né? Até de protótipo ou até mesmo tudo que vai precisar ter naquele produto, né? Uma visão de produto mesmo, né? E de mercado. Uma coisa que eu fico pensando também, Ramon, é um pouco sobre o que é justo para ambas as partes, assim, né? E como a gente tá falando de linguagens muito diferentes, às vezes a pessoa, ela sabe o que o negócio precisa, ela sabe o que o negócio precisa gerar de valor, mas ela não entende do processo de tecnologia propriamente. E a gente, ao mesmo tempo, entende de tecnologia, não necessariamente a gente tem o mesmo nível de conhecimento, e provavelmente não temos, né, do negócio, e a gente precisa fazer uma interseção desses dois mundos, fazendo um alinhamento estratégico, prático, justo para ambas as partes. Qual que é a sua visão, assim, da maior dificuldade de tentar fazer essa espécie de tradução entre os dois mundos, assim? Não, eu acho interessante esse ponto, porque eu acho que ele conecta tudo que a gente, de certa forma, né, tá conversando até agora, né? Primeiro, o que eu vejo, né? O processo de discovery, né, de um produto digital, ele já é um processo já existente no mercado há algum tempo. A gente aqui na DTI, a gente já faz isso há alguns anos, né? E aí, com o advento da IA, que a gente percebeu, né, é que existia a possibilidade de trazer muito desse processo de discovery para uma fase, uma etapa comercial, que é justamente onde a gente conseguiria, né, nos inspirar ou aprofundar muito mais em cima do desafio, da ambição de negócio, através de uma facilidade ou de uma barreira que não existe mais. Que é uma barreira, digamos assim, para a gente conseguir entender o que já existe no mercado, uma barreira no sentido de você, né, fazer um benchmark mais aprofundado, consultar outras perspectivas de negócio e, inclusive, prototipar ou criar simulações do que poderia ser uma solução, dado uma ambição. Como o Samuel comentou, né, geralmente a gente esbarra com desejos, ambições, né, dos nossos clientes, parceiros, mas nem sempre essas ambições estão muito estruturadas. E para esse caso, é muito interessante que a gente consiga explorar cenários, fazer benchmarks, fazer pesquisas, e isso exige do time de negócio dos nossos clientes dedicação, tempo, e naturalmente isso compete com outras demandas e outros objetivos que eles têm. Então, para mim, a grande dificuldade, né, até então era você conseguir conciliar as demandas do dia a dia, os objetivos e prioridades que os times tinham dentro dos nossos clientes, com uma disponibilidade de pesquisa, de aprofundamento que seria muito importante para a gente fazer esse trabalho sem IA. Com a IA a gente consegue fazer uma série de coisas já numa etapa comercial e aí, obviamente, o Discovery ele dá uma continuidade na etapa de projeto, mas já é partindo de uma perspectiva, de um aprofundamento, do nível de conhecimento que eu vejo muito maior. Falando assim de marketing, eu vejo que houve um salto de capacidade muito grande quando a gente consegue pedir para uma IA, por exemplo, trazer alguns contextos de mercado, né? Trazer alguma inteligência mesmo de cenário. E é claro que, assim, isso não é mandatório, a gente tem sempre que validar as informações, mas, assim, ela facilita demais um processo inicial de pesquisa, assim. Então, esse processo de se ambientar ao contexto do cliente também é o ponto que a gente está tratando aqui, de trazer um ganho e acelerar a curva de conhecimento, né? Vocês podem contar um pouquinho mais, assim, de alguma experiência que tenha acontecido, onde vocês puderam realmente ter uma acelerada significativa e um ganho de contexto? Posso contar. Recentemente a gente recebeu um requerimento, assim, de um cliente, um desafio de um cliente, e foi basicamente isso, foi uma frase de um desafio, assim, de uma nova oferta que eles estavam precisando, e a gente não tinha nem contexto dessa oferta nova e nem muito da área, do setor desse cliente, assim. E nem ele também, porque era realmente um novo mercado ali. Então, a gente usou a IA, assim, desde da parte de pesquisa, para entender o que já está sendo feito de mercado, até para destrinchar esse desafio mesmo, assim. Tudo bem, você tem um desafio de uma nova oferta, mas isso implica nisso. Então, a IA é ótimo para expandir, assim, os horizontes, né, de coisas que a gente não estava pensando. Então, foi muito bom. Aí, nesse sentido, com o desafio só que ele trouxe pra gente conseguiu gerar 1 milhão de coisas, assim, com a IA. Desde pesquisa, uma pesquisa mais aprofundada. Então,
tem já tecnologias como o Gemini Deep Research, né, que a gente acha milhares de artigos na internet, e ele é super atualizado, assim, com as notícias do que tá rolando de mercado. E aí, a partir do momento que a gente já tinha concorrente, já tinha uma visão de mercado, a gente usou a IA de novo para compilar isso, gerar uma tabela comparativa, por exemplo, para gerar os insights. Tá, tudo bem, tem isso no mercado, mas qual que vai ser o seu diferencial, né? Assim, você vai competir com essas pessoas mesmo ou você vai se diferenciar, né? Porque era um mercado mais amplo, assim. E a partir disso, a gente já conseguiu gerar até mesmo um backlog de todas as funcionalidades que essa oferta, esse produto novo precisaria. E com isso, até a visão visual mesmo, né? Os protótipos, assim, de como que funcionar, como que simulava, né? O uso lá do produto. Então, foi assim, de ponta a ponta. E isso gerou um impacto positivo, assim, nesse lead, nesse cliente nosso, muito grande. Porque eles falaram, tá, eu queria um orçamento e eu recebi todo um conteúdo de pesquisa, de concorrência de mercado que nem eles tinham feito ainda. Então, foi, assim, um passo que pra gente não demorou muito tempo. Óbvio que baseado em toda a inteligência da DTI também, porque a IA não faz nada sozinha. Mas pra ele foi, assim, muito benéfico. E eles viram, assim, um valor, uma personalização, até um capricho nosso, digamos, né? Muito grande. Então, acho que esse foi o nosso maior case, assim, de sucesso de uso da IA no processo comercial atualmente. É legal. A gente prega bastante também sobre essa junção das disciplinas, né, de produto junto com de tecnologia, né? Então, falando de produto, design, engenharia e operações estarem juntas. E aí você tá me contando de um case onde claramente um olhar de produto foi super essencial até para a continuidade do negócio, assim. A gente, então, conseguiu fazer uma pesquisa tão profunda que a gente ajuda o cliente a tomar uma decisão até de negócio e seguir eventualmente com aquele processo, né? Durante esse processo, eu acho que é legal compartilhar que até pra gente foi um aprendizado e ao mesmo tempo um susto muito positivo, né? Porque essa, de certa forma, foi a primeira vez que a gente se desafiou também a incorporar a IA dentro do nosso processo de produção, né, digamos, comercial. E a gente partiu, como a Rafa disse, de uma declaração de ambição, né? E a partir disso, a gente foi trazendo também para o nosso dia a dia, né, de entendimento daquela ambição, um entendimento muito maior de mercado, de concorrente, de possibilidades, de vantagens competitivas e até uma capacidade de entender melhor o cliente que a gente estava conversando. Foi muito legal porque a partir de todo esse estudo, né, à medida que a gente ia evoluindo, a gente se sentia cada vez mais pronto, digamos assim, para poder discutir sobre aquele problema e ao mesmo tempo de pensar num produto digital, pensar, explorar hipóteses, criar novas ideias que poderiam de fato alimentar aquela ambição inicial. E para esse caso em específico, existia essa ambição, não existia ainda tão claramente quais seriam os requisitos desse produto digital. E aí, naturalmente, como você disse, toda essa visão de produto, com uma conexão de engenharia, com um olhar de operações, né, encorpando, digamos assim, esse trabalho comercial, a gente conseguiu apresentar algo que, de fato, esse cliente visse muito valor, né? Como a Rafa até comentou, ele tinha uma expectativa de um orçamento, de uma proposta muito baseada-se em tempo e recurso financeiro. E o que a gente conseguiu mostrar para ele é que a gente estava pronto, digamos assim, para ajudá-lo naquela ambição que ele tinha perante o negócio. E aí, assim, só para complementar um pouco também, eu também tenho um papel mais comercial na DTI, então eu acabo fazendo algumas propostas, inclusive com o Ramon e com a Rafa, né? E aí eu acho que uma das coisas que a gente também viu, de uma mudança mesmo de mercado e de necessidade do cliente, é que no passado acho que os clientes estavam mais abertos, digamos assim, a ter um escopo, a gente apresentar uma proposta com um escopo mais aberto e que fosse definido ao longo do projeto, ou que esperasse um discovery, o início do projeto para fazer um discovery e levantar backlog. E agora a gente está vendo uma mudança que o cliente já quer ter isso numa fase de proposta mesmo, né? Assim, já quer ter, igual o Ramon falou, do orçamento mais bem definido para saber quanto é que ele vai gastar para desenvolver aquele produto. Então, isso faz com que a gente tenha que mudar e pensar novas formas de fazer a proposta, e aí a IA tem ajudado muito a gente com isso, né? Basicamente, o pessoal está comentando, assim, eu, na minha experiência, para fazer algumas propostas, eu tenho usado muito a IA num formato, às vezes, de fazer um brainstorming comigo, assim, né? Porque às vezes a gente tem que fazer a proposta meio sozinho, de, tipo assim, ficar conversando ali com a IA e pedindo ajuda para pensar algumas coisas. Uma coisa que me ajudou muito numas duas últimas propostas que eu fiz, foi pensar em premissa, pensar em risco que aquela proposta, aquela solução poderia ter. Então, isso traz uma segurança um pouco mais para a gente que está fazendo a proposta, claro, mas também mostra, igual a falou aí, do cliente receber uma proposta que ele fala, nossa, eu achei que eu ia receber um negócio muito mais simples, vocês fizeram um trabalho
mais completo. Então, assim, no fim das contas, deixa o cliente mais seguro do que ele está recebendo e deixa a gente também mais seguro do que a gente se compromete a entregar no fim das contas. A percepção que eu tenho é que, na verdade, há um esforço inicial de contexto, mas com um ganho lá na frente muito grande na hora de entrar mesmo e de fazer o kick-off e o começo de um projeto, que você já tem toda uma bagagem construída, hipóteses conversadas, né, entendidas se elas vão seguir como teste ou não, enfim. Além da parte que eu acho que você podia contar um pouquinho aqui, que é a parte mais visual, né, porque a gente acabou falando um pouquinho aqui sobre regras de negócio, conhecimento de mercado, né? Inteligência mesmo competitiva, que eu acho que é super necessário no mundo que a gente está vivendo, mas também tem uma outra parte que é de dar visibilidade do que pode vir e até de fazer protótipos navegáveis mesmo, né? E às vezes, quando a gente está fazendo uma proposta, a gente está conversando com pessoas que não necessariamente são da área de tecnologia ou tão ambientadas. Conta um pouquinho também sobre esse processo de levar uma experiência antes dela de fato ter sido criada, assim. Eu acho que foi um marco, assim, porque que eu me lembro, a gente nunca teria feito o protótipo para uma proposta comercial inicial se não fosse por IA, porque é um esforço gigante, né? Assim, já envolve ter todas as funcionalidades, todas as personas, entrevista com o usuário. Então, assim, seria, acho que impossível, a não ser que você tivesse realmente querendo investir muito tempo naquilo. Então, pra gente foi um super marco e a gente, nessa proposta especificamente, a gente produziu com Figma Make. Então, a gente levantando o backlog com as funcionalidades. A própria IA já gerou as próprias personas que iriam usar esse produto. E colocando no Figma Make, ele conseguiu gerar tanto versão web como mobile, tudo navegável. Dava para fazer até algumas funcionalidades mesmo, assim. Óbvio que não é real, né? Nem indicado a nada. Mas pra pessoa de negócio que tava vendo aquilo, tipo, é isso que eu quero, né? Então, agora é só fazer. Inclusive, até fala assim, já tá funcionando, né? De tão real que fica o protótipo, o produto ali. Então, acho que foi um grande diferencial, assim. E o tempo é muito rápido. E óbvio que não vai ser, assim, o produto final, mas para esse início de conversa, que eles querem ver já alguma coisa palpável, é muito importante, né? Ter esse lado também. Ramon, por outro lado, você acha que esse processo inicial ter sido tão acelerado, ele provoca pressões adicionais no processo de uma equipe alocada? Eu acho que o grande desafio é a gente manter, digamos assim, o conhecimento que foi adquirido, digamos, numa etapa comercial, né? Mas partindo do nosso jeito de fazer, né? Muito olhando aí para as metodologias ágeis, o que a gente tem colocado a partir dessa visão, como que a gente formata uma hipótese que de fato possa ser lançada ao mercado, mas conectada a uma ambição maior, conectada a um desejo maior desse cliente, né? A grande dificuldade também é como a gente insere, digamos assim, isso numa rotina também das próximas fases, digamos assim, do ciclo de desenvolvimento do produto. Naturalmente, aqui na DTI a gente tem vários experimentos, várias soluções já sendo utilizadas, mas o que a gente precisa de fato conseguir é conectar tudo isso numa etapa, digamos assim, de discovery contínuo. Então, à medida que esse produto ele vai sendo construído e lançado, a gente deveria, né, continuar fazendo esse mesmo tipo de trabalho, mas aí não numa perspectiva de time comercial, numa perspectiva de time de produto que está muito mais empoderado para fazer pesquisas, olhar mercado, entender também as mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo que esse produto vai se tornando vivo. Então, hoje o que eu vejo de grande desafio pra gente é dar essa continuidade também à medida que o produto vai nascendo. Legal. Aí eu queria voltar aqui também para um ponto que a gente também fala muito, que é o seguinte: a IA tá aí, tá empoderando a gente em vários aspectos, mas tem um aspecto humano que é inegociável, assim. Qual é a parte desse processo que vocês entendem como inegociável? Assim? Nesse processo, inclusive, que a gente fez, por exemplo, o mapeamento de concorrente. Dá para usar IA para fazer pesquisa, mas se é um não concorrente, essas nuances, assim, de mercado, é uma coisa que ainda não tem como substituir, né? Então, a IA é ótima para pegar tudo que você gerou, compilar numa tabela comparativa, mas selecionar cuidadosamente. Então, por exemplo, nesse processo, eu fui atrás dos concorrentes, fiz o serviço que eles estavam oferecendo. Vivenciou a jornada. Vivenciei a jornada do usuário de cada um para entender o que cada um fazia, quais eram os altos e baixos. Depois, a IA foi ótima para compilar tudo isso que a gente gerou de pesquisa e comparar. Mas, assim, esse processo de inteligência mesmo, de mercado, de estratégia, é realmente bem difícil, eu acho, assim, substituir, né? Ô, Rafa, e nesse contexto aí como que
você usou a IA? Você foi coletando esses dados, colocando numa planilha e jogou tudo dentro na IA lá e foi conversando com ela? Ou foi alguma coisa mais elaborada do que isso? Não foi mais elaborado que isso, não. Eu fui fazendo de cada um e, por exemplo, tinha algumas coisas que eu queria comparar em cada concorrente. Por exemplo, qual solução digital eles estavam usando, quanto tempo o serviço demorava. E aí eu fui anotando isso. E no caso, eu anotei até no mural, assim, é uma espécie de post-it virtual. Depois eu coloquei na IA e eu pedi pra ela gerar quais seriam os tópicos, assim, macro, que seriam interessantes comparar. E ela conseguiu comparar cada uma, mesmo com o texto estando bem básico, e conseguiu até gerar insights, tipo, aquela lá tá demorando mais que essa, uma demora mais que a outra, uma é mais rápido. Acho que você pode se destacar nisso, nisso e nisso. Então, foi metade um processo mais artesanal e o resto foi mais inteligência artificial mesmo. E nesse processo, vocês usaram o WPP Open, o Creative Studio? Sim, usei o WPP Open. Aí eu ia variando entre as linguagens, né, que a gente tem disponível lá, mas foi tudo feito lá no Imagine. É legal comentar, né, o que é o WPP Open, para quem não conhece, né, Samuca? Então, eu perguntei justamente para isso, porque eu acho que é interessante que o WPP Open é uma ferramenta que a WPP tem, né, onde a DTI faz parte, que é basicamente um compilado meio que das IAs todas generativas que a gente tem, com uma inteligência de negócio que a WPP tem e adquiriu ao longo dos anos. Então, com essa ferramenta, a gente consegue fazer e ter acesso, né, a algumas informações ali que são coletadas pela WPP ao longo dos anos e que outra IA, às vezes a IA de mercado que está disponível aí, a gente não conseguiria ter acesso. Então, isso ajuda com que a gente faça cada vez mais essas análises mais bem estruturadas, no caso. Eu acho que vale acrescentar também que a própria plataforma ela foi pensada também para estressar e sabatinar algumas interfaces, e essa interface de proposta de negócio ela é uma parte muito importante da plataforma, né? Para a gente pensar um pouco mais em contexto de mercado, diferencial competitivo, posicionamento, alinhamento da proposta de valor ao stakeholder proposto. Então, assim, eu acredito que vocês devem ter ganhado bastante conhecimento nesse processo. E ela permite a gente criar agentes, né? Então, assim, desde o início, eu já estava testando há um tempo ter um agente comercial lá dentro. Então, a gente consegue nutrir esse agente com todas as propostas que a gente já fez na DTI, vários materiais de metodologia, materiais de discover. Então, aí ela não parte do zero, né? Ela já parte de uma inteligência nossa. E isso, assim, é outra coisa que é insubstituível, né? Que foi anos e anos gerando ali um conteúdo nosso para depois ela só usar de uma forma mais rápida e ágil mesmo. Chegando agora num ponto, assim, que eu acho que é uma pergunta que a gente não vai fugir nunca de perguntar, é o seguinte: quanto tempo a gente gastaria antes e quanto tempo a gente gastou nesse processo? Vocês conseguem dar uma ideia? Olha, comparando com outros trabalhos que eu já participei aqui, e no nível que a gente conseguiu chegar de resultado, eu acho que a gente gastaria em torno de 1 mês a 2 meses, com o envolvimento de muitas pessoas, né? A gente acabou não dando tanta ênfase aqui, mas esse trabalho foi feito, né, em grande parte pela Rafa, com um direcionamento, apoio meu ali, sem grandes envolvimentos nesse primeiro momento do nosso cliente. No modelo, digamos assim, mais tradicional, a gente teria que criar diversas sessões de workshop, de cocriação, de construção, para aí sim ter um conteúdo que nos permitiria fazer um trabalho parecido, né? Dessa forma, a gente conseguiu ser muito mais eficiente, né, do ponto de vista de tempo e de resultado, e a gente curtou esse trabalho para 1 semana, né? Então a gente tá falando assim, além de ter saído, sei lá, de 1 mês e meio para 1 semana, a gente não ofendeu o fluxo do cliente, assim, ele tá intacto lá e ainda já gerou um valor adicional que ele não tava nem esperando, né? A gente já chegou com insights. 2 meses de várias pessoas para 1 semana de 1 a 2 pessoas e sem onerar a agenda e criar 30 mil workshops para entender. E tem um ponto também que é bom falar para quem tá nos assistindo, né? Que não é que a gente adivinhou tudo que o cliente queria, né? A gente partiu dessa ambição que ele compartilhou com a gente. Naturalmente, ele estava disponível para tirar dúvidas e ajudar a gente no entendimento. Mas como a gente teve essa oportunidade, né, de estressar um pouco essa ambição, a gente se sentiu confortável de explorar o mercado, digamos assim, sobre o que a gente poderia propor. E é legal também que tudo isso foi feito numa etapa comercial, né? Então, sem grandes investimentos do cliente. O que torna, digamos
assim, a nossa capacidade de atuação ainda mais focada no cliente, ainda mais, digamos, consultiva e orientada por resultado que ele quer. E aí, uma vez que a gente consegue demonstrar isso de uma forma ainda mais concreta, né, eu acho que a gente se torna um pouco mais relevante para poder dar continuidade aí ao desafio e, naturalmente, se tornar um parceiro interessante para ele. Não, eu fico impressionada, assim, porque deve ser um processo muito compensador, assim, recompensador, o fato de você conseguir reunir tantas informações, assim, de maneira tão rápida e gerar valor mesmo numa conversa tão inicial, né? Assim, deve ser uma delícia fazer parte desse processo, né? Sem contar que acho que gera uma confiança muito grande no cliente, já num período que é um período mais complicado mesmo, que é o período da proposta, né? Então, assim, é um período que às vezes vai ter um pouco mais de atrito, porque tem uma negociação. Então, se a gente já consegue fazer um trabalho tão completo, numa etapa tão inicial e sem onerar o cliente, no fim das contas, né? Porque a gente não precisa de tempo do time de lá, a gente já sai ali, né, um pouquinho, né, com aquela confiança do cliente de que dali para frente, se o projeto seguir, a gente também vai continuar conseguindo entregar essa qualidade em todas as fases. Não, e é legal esse ponto que você trouxe, Samuel, porque a gente acaba também fazendo uma demonstração, né, de como é trabalhado, o que a gente consegue fazer, porque a partir do momento que a gente vai um pouquinho, digamos, para dentro do desafio, naturalmente a gente está demonstrando como que é a nossa cultura no dia a dia de execução de um produto digital como esse, né? Que de fato é focada no cliente, colaborativa, e isso não fica no discurso, digamos, né? A gente traz isso para o dia a dia. E aí, acho que é até legal a Rafa também compartilhar que depois, né, dessa apresentação, digamos, da gente conseguir demonstrar, né, tudo que a gente conseguiu nessa etapa inicial, nós tivemos a oportunidade de participar de outras reuniões, né? E aí, reuniões com o board, né, desse cliente. E dentro dessas reuniões, a gente discutiu várias simulações, hipóteses do valor do negócio, né? Qual que é, de fato, a partir de todo esse material, né, desenvolvido, como é que o negócio poderia criar estratégias a partir disso. E foi bem legal também participar, né, Rafa? Foi, e acho que da minha parte, assim, também que foi muito legal foi ver que o material que a gente gerou rodou, assim, todo mundo que teria algum tipo de envolvimento, e ninguém achou ele superficial ou com muitas dúvidas. Realmente todo mundo gostou e partiu dele para depois entrar nas discussões de negócio, né? Então, quando a gente vê realmente sendo muito relevante e envolvendo a tecnologia já na discussão de como que vai ser essa nova oferta, de como vai ser a operação, é muito diferente, né? Então, e eu acho que a gente só conquistou essa confiança mesmo fazendo esse trabalho bem personalizado de excelência desde o início. Eu acho que também tem um fato de que a gente vive a tecnologia e vive a IA o dia inteiro, né, gente? Então, a gente que está imerso aqui numa área de tecnologia, a gente fala disso o tempo todo, a gente está trabalhando isso o tempo todo, mas tem outros modelos de negócio, outros segmentos que não estão vivendo isso. Então, assim, de repente pode ter sido, de fato, muito disruptivo levar um nível de informação desse nesse momento da conversa, do relacionamento, né? Assim, e pode ser, de repente, até um start para outros segmentos de negócio começarem a entender o valor que a tecnologia está disponibilizando, né, pra gente usar. Com certeza. Para finalizar aqui, eu tenho uma pergunta, assim, que eu acho que traz um pouco para uma autorreflexão mesmo, assim, que a IA, ela realmente vai mexendo bastante com uma maneira como a gente atua mesmo, né? E a gente, especialmente a gente que tá aqui, né, assim. Vocês vislumbram uma mudança de capabilities mesmo das pessoas que atuam com tecnologia por conta da IA ao longo dos próximos anos, nesse processo de discovery e no processo de imersão mesmo tecnológica? Eu acho que, assim, do meu lado, que é um pouco mais a parte de design, de produto, eu vejo que tem que ter mais proatividade, assim, porque se uma ferramenta pode gerar tanta coisa, como que a gente vai usar, né, essa ferramenta? Então, óbvio que estudar o usuário, fazer entrevistas, toda a experiência é muito importante, mas talvez, às vezes, a gente tem que largar a mão de algumas coisas no início para entender, assim, como que a gente pode conquistar mesmo, e depois a gente começa mais essa parte um pouco mais aprofundada mesmo do usuário, né? Então, eu acho que a gente tem que ter profissionais mais proativos em usar mesmo a IA, não como uma concorrência, mas como uma forma de desbloquear ali alguns caminhos. Eu concordo muito com a Rafa. Eu vejo muito como um reskilling, né, de todos os profissionais, né? A gente cada vez mais está sendo desafiado a trabalhar com essas ferramentas, com essas tecnologias, e elas, de fato, uma vez usadas de forma adequada, elas trazem ganho.
trazem benefícios. É claro que elas por si só, elas não vão fazer o trabalho. Acho que a gente tem que ter entendimento do que a gente está fazendo, de qual que é o propósito, como que a gente usa cada ferramenta. E aí vai muito nessa questão que a Rafa falou, de ter uma proatividade, né, de também testar, avaliar, ver se realmente aquele resultado está alinhado com a expectativa e começar a incorporar, digamos, as ferramentas e a tecnologia no jeito de fazer, né? Eu acho que esse é um movimento, até pelo que a gente vê aqui na DTI mesmo, que é um movimento bem consistente, bem forte e não deve mudar não. Acho que cada vez mais ele vai ser potencializado. Legal. Para finalizar, como de praxe, a gente costuma pedir uma indicação de conteúdo. Rafa, quer indicar algum conteúdo que você acha que seja relevante para os ouvintes? Tem um livro que não existia IA do jeito que existe hoje, quando ele foi escrito, mas é A Estratégia do Oceano Azul, mas eu acho que ele é super aplicável, assim, pro momento de IA, porque ele fala justamente da gente sair do Oceano Vermelho, que é só competição e gente sangrando, e entrar num oceano diferente, né? Então, o momento de mercado tá muito competitivo com o IA, mas talvez a gente tenha que usar em outros processos que não necessariamente colocam a gente no meio lá da concorrência. Ele é muito, muito bom e serve para outras coisas, dá outras ferramentas também. Serve, inclusive, pra gente entender como usar IA dentro dos diversos segmentos, Sim, com né? certeza. Eu não ia fazer nenhuma indicação, porque a gente já teve a oportunidade de fazer outras gravações aí recentemente. Mas ao longo desse trabalho, a gente buscou muita inspiração sobre como, né, o ciclo de desenvolvimento de produtos digitais, de software, estava sendo transformado, digamos assim, pela adoção de IA. E aí tem um artigo bem interessante da McKinsey, que agora eu não vou lembrar o nome certinho, mas é algo nessa linha mesmo, né? Como que o ciclo de desenvolvimento de produtos e de tecnologia, né, produtos digitais, na verdade, ele está sendo, digamos assim, evoluído com a IA e como isso tem trazido benefícios para as empresas que já estão, digamos assim, como early adopter dessa abordagem, né? Como que a gente consegue encurtar todo esse ciclo e aí, naturalmente, esse ciclo pode começar no comercial, que é o que a gente fez aqui. Legal, depois você pode passar direitinho o nome, a gente coloca ali na descrição do episódio também, pra ficar... Maravilha. Né? Por fim, agradecer, Samuel, sua companhia de hoje, de novo. Foi ótima gravação, adorei. Obrigada, Rafa. Obrigada, Ramon, pela parceria, por trazer esse case tão legal, assim, de inovação. Pessoal, se vocês quiserem, todos os episódios, né, segue ali no nosso streaming. Não deixem de curtir, compartilhar. E também, se vocês participam ali do Spotify, façam comentários, interajam conosco. Esse foi mais um episódio dos Agilistas. Siga-nos também nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.